Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui na nossa próxima aulinha. Nós vamos aprender agora sobre o Dagesh, né? Nós aprendemos na aula passada sobre o Shevá, e agora nós vamos aprender sobre o Dagesh. Quero dizer a vocês que esses símbolozinhos, eles não alteram muito a nossa pronúncia, não, tá bom? É só para conhecimento mesmo, vocês saberem que existe no hebraico, né? Inclusive no hebraico bíblico, nós vamos ver bastante isso, e no decorrer da lição vocês vão entender, né, qual o papel do Dagesh. Ele não muda em nada a nossa pronúncia, mas é importante você saber que ele existe no hebraico, tá? Já no hebraico moderno quase não é utilizado mais, porque eles já memorizaram, né? Eles são judeus, né? Então eles falam, né, fluentemente, diferente de nós. Nós estamos aprendendo o hebraico bíblico, né? É o hebraico que vai nos levar a um conhecimento intenso, né, da palavra de Deus, principalmente do Antigo Testamento. E eu queria, neste momento, né, dar aí as minhas boas-vindas a vocês mais uma vez, agradecer a todos vocês, né, pela presença de vocês, né, pela paciência, pelo interesse, a dedicação, que eu creio que vocês estão tendo dedicação. O simples fato de vocês estarem aqui, né, assistindo esse vídeo, participando desta aula, é porque vocês estão tendo dedicação. Gostaria muito que vocês tivessem um pouco de paciência com o hebraico. No início é assim mesmo, tá? Mas quando nós chegarmos no segundo período, começarmos a aprender a montar frases, né? Vocês vão ver o quão maravilhoso é o hebraico, é algo extraordinário. Eu sou apaixonado pelo hebraico, eu descobri coisas fantásticas no Antigo Testamento, e eu gostaria muito de compartilhar com você, né, antes de nós entrarmos aqui, o texto de Salmos, se eu não me engano, 127, que vai dizer, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vou ficar só nessa primeira parte do versículo. Se o Senhor não edificar a casa, ali, aquela casa que fala ali é Bait. E, no meu entendimento, né, na pesquisa que nós fazemos, né, se o Senhor não edificar a casa, a Bait, você acha que Deus vai edificar uma casa de construção de concreto? Ele vai descer para construir uma casa de concreto? Não, né? Então, você pode entender que ali ele está falando o quê? De lar, de casamento. Se o Senhor não edificar o lar, a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aí, nós vamos lá para o Novo Testamento, quando vai falar, né, que aquele que construiu a casa na areia, veio o vento e derrubou. Mas aquele que construiu a casa na rocha, veio o vento, veio o temporal, e a casa se manteve de pé. Ou seja, você vê que há uma ligação, né? Então, se o Senhor não edificar, ou seja, se a tua casa, se o teu casamento, se o teu lar não for edificado no Senhor e pelo Senhor, em vão trabalha as que o edificam. É em vão aquilo que você faz, se não for pelo Senhor. Então, você vê que interessante, né? Porque Bait, né, quer dizer casa. Então, dependendo do contexto, ele vai falar de construção. Nesse contexto, ele está falando de construção de lar mesmo, familiar. Né? Então, isso aí eu estou
passando para vocês verem como é gostoso, né? O hebraico. Lá em Gênesis 1, antes da gente entrar no Daguesh, só para poder aguçar e vocês também se apaixonarem, lá diz assim, Bereshit bara Elohim, Bashamai Baeretz. Então, Bereshit, no princípio criou Deus. A gente pode dizer assim, em princípio criou Deus. Esse criou, eu já falei, não sei se eu expliquei para vocês em outra aula, ele é um criou que você vê que está no passado, criou, que é um passado perfeito, porque o que Deus criou no passado continua até os dias de hoje a existir. Né? Bereshit, em princípio, dá-nos a entender assim, em princípio criou, ou seja, ele primeiro criou isto, os céus e a terra, Bashamai Baeretz, Eretz é terra, Shamai é céus, né? Então, em princípio, ele criou isto e depois criará outras coisas mais, né? Dá-nos a entender que viriam coisas melhores, coisas mais bonitas, mais importantes, que seria o ser humano, né? Então, em princípio, criou Deus os céus e a terra. Elohim, ele está, e nós vamos aprender isso tudo lá na frente, no plural, tal. Elohim está no plural, de deuses. Por quê? Porque o judeu, ele tem, o judeu hoje, né, o não convertido, claro, mas o convertido já sabe, mas o não convertido tem aquela questão de que não tinha aquela questão de Espírito Santo, de Jesus no Antigo Testamento. Era Deus. Só que ali, né, tá deuses, Elohim, deuses, e criou deuses, né? Bereshit bara Elohim, deuses, os céus e a terra, para que eles tivessem um entendimento de três deuses, né? Só que três deuses, né? Nós sabemos que nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, são um só, entendeu? Só que eles não sabiam disso. E aí, a ênfase fica maior quando nós vamos mais à frente em Gênesis, e aí o próprio Deus fala o quê? Ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele está falando de quem? Façamos. Se é um Deus só, ele está falando façamos. Ele está falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa semelhança, a nossa imagem e semelhança. Façamos a nossa imagem e semelhança. Então, você vê que desde antigamente, desde o Antigo Testamento, desde antes de tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já existiam e estavam lá na fundação de tudo, na criação do universo, criação do mundo. Então, queridos, o hebraico, ele nos leva a refletir acerca disto, né? Acerca do que o autor quer nos transmitir através da palavra de Deus. Eu vou dar início aqui à nossa matéria de hoje, que é o Daguesh, né? Hebraico Bíblio, Daguesh. Deixa eu fechar aqui um. Vamos lá, Daguesh. E nós vamos falar também do Begadekefat. Nome bonito, né? Daguesh e Begadekefat. Me chamo Vitor Ribeiro, vocês já sabem, né? Vamos à frente. Então, vamos lá. O que é o Daguesh? Daguesh é o nome do sinalzinho em forma de ponto que fica dentro, né, ou no meio de alguma letrinha. Geralmente, consoante. Já expliquei para vocês que maçorético não é letra. Letra são as consoantes. Então, o Daguesh é aquele pontinho que fica dentro da consoante, dentro da letra. O Daguesh, ele fica entre outras funções ali, tá? Com o papel
de definir quem é o beit e quem é o veit, quem é o kaf e quem é o raf, quem é o p e quem é o fê. Vocês se lembram lá do beit? O beit é aquela letrinha assim, que tem um pontinho no meio, beit, que representa o B. Então, o dagesh ali, ele está diferenciando o beit do veit, porque o beit e o veit são os mesmos símbolos. Lembram disso? Só que com o pontinho, eu tenho beit. Da mesma forma, o kaf e o raf. Ele é kaf quando tem um pontinho. Sem o pontinho, ele é raf. E aí vem o p e o fê também. Com o pontinho, ele é p. Sem o pontinho, ele é fê. Então, o dagesh também serve para isso. Mas, no dia a dia, né, assim como os maçoréticos foram banidos do hebraico moderno, quando eu falo banidos, não é que eles deixaram de existir, eles ainda existem, só que são memorizados. Né? Uma pessoa consegue ler, né, se você estudar bem tal hebraico, você consegue ler o hebraico e identificar a palavra sem o maçorético. Você pode ler lá Elohim, sem os maçoréticos, você sabe que está escrito Elohim, por causa da base. Qual é a base? As consoantes. Então, eles decoraram isso. Eles têm isso em mente. Assim como o dagesh. Então, o dagesh, como os maçoréticos, eles não são usados no hebraico moderno. Tá? Já no nosso caso, hebraico bíblico, o dagesh e o maçorético, eles são usados justamente para abençoar as nossas vidas. Porque sem o dagesh e sem o maçorético, né, nós não conseguiríamos ler, porque nós não temos, né, às vezes temos a dificuldade de memorizar o alfabeto. Imagine memorizar uma palavra inteira sabendo onde está cada maçorético, onde está cada dagesh. Né? Então, o dagesh, os maçoréticos, eles vieram para facilitar nossas vidas, né? Então, só que eu quero deixar para vocês aqui bem claro que esse dagesh, ele não vai estar presente também somente em nessas 3 letrinhas, não, tá? No beit, o veit e tal. Nós vamos ver algumas palavras aí que o dagesh vai aparecer, né? Mas isso aí não vai mudar muito a nossa regra de leitura, não. O dagesh, ele não muda muito a nossa regra. Ele só vai mudar a nossa regra, quero que vocês lembrem do Shevá. Só vai mudar a nossa regra quando ele estiver numa letrinha que tiver um Shevá embaixo, onde o Shevá sem o dagesh não seria pronunciado. Tá? Então, só nessas circunstâncias que é muito difícil de aparecer. Tá? Então, o dagesh, ele não vai mudar muito a nossa forma de leitura, o nosso jeito com o hebraico bíblico, tá bom? Então, olha só, o dagesh, antigamente, ele também era usado em outras letrinhas, tá? Não só apenas no beit, no pei e no kaf, mas em outras letrinhas também. Mas no hebraico moderno, elas não são muito usadas, como eu falei, não é o caso deles, por quê? Porque eles já memorizaram. Então, se você, por exemplo, vier ou estiver lendo algum desses livros que não tenha ou que contenha alguma coisa dessa, vocês saibam que não vai alterar em nada, tá? Então, assim, todos os pontinhos que vocês verem dentro de qualquer letra, da Gesh, né? Dentro de qualquer letrinha do Tav, ele não vai mudar o som do Tav em nada. O Tav vai continuar tendo som de T. Então, não se desesperem se numa leitura você vê lá o Dagesh, não vai mudar em nada. O Dagesh, dentro do Tav, continua sendo T, vai falar T, vai ler T, tá? Não vai alterar em nada. Então, o dagesh, ele só vai alterar som no caso do beit, do p e do kaf, tá bom? Para poder não confundir o beit com veit, o p com fe e o kaf com raf. Então,
Só para vocês entenderem isso aí, tá? Então, vamos lá. Eu tenho o Dagesh forte e fraco. Como nós podemos saber a diferença entre o Dagesh forte e fraco? Dagesh, né? O fraco, né? A gente fala assim, lênio ou fraco, ele vem sempre no início da palavra ou no início da sílaba. A gente fala o Dagesh fraco, sempre no início da palavra ou no início da sílaba. Mas nós também, né, curiosamente, eu queria que vocês também entendessem, conhecessem aí essa palavra bonita, Begadequepate, ou Begadequefate. Professor, o que é isso? Que loucura! Que palavra é essa? Eu nunca vi isso, né? Palavra feia. Essas palavras, elas representam algumas letrinhas do hebraico que levam o dagesh. É o Begadequepate. E aí, nós vamos reparar, né, no caso aí das consoantes acima, sempre vai haver na primeira consoante que todas elas têm um pontinho dentro, na maioria delas, tá? Esse Begadequepate, eu vou mostrar a vocês que é o Beit, o Gimel, Dalet, o Kaf e o P. Vamos na frente. Então vamos lá. Uma boa maneira de lembrar das consoantes que podem levar o dagesh, né? O dagesh lene ou o dagesh fraco, né? É decorar as palavras artificiais. Begad kefat, que, né, que no caso que é ali, ó, embaixo dizia ali, ó, Begad, né? Olha lá, Beit, o Gimel, Gad, D, ao K ali, ó, o Fê e o Tav. Então tem, ó, Beit, Gimel, Dalet, Kaf, o Fat, né, o Pat e o Tav. Então, aí nós temos formado o Begad Kefat. Esse Begad Kefat, estas letrinhas, em algumas ocasiões, elas vão levar também dentro delas o dagesh. Mas, queridos, foi o que eu falei para vocês, não muda o som em nada. O beit, o veit, o beit continua sendo B, o gimel continua sendo G, o dalet continua sendo D, o kaf continua sendo K, tá aí, ó. O P continua sendo P ou F, dependendo da situação, e o TAV continua sendo T. Não vai mudar em nada a sua leitura. Então, não se desesperem, porque o nome é feio, mas o negócio é fácil, simples, não é complicado, tá? Só prestem atenção, né, nessas questões do Begadequefat. Por quê? Porque eles vão aparecer com alguns pontinhos e você, de repente, pode se assustar e achar que mudou o som, e agora o que eu vou fazer? O que está escrito? Tá? Então, não se preocupem com isso. Vamos lá. O Begadequefat, nós vimos no último slide que há 5 consoantes nesta língua, né, bíblica, conhecida como Begedekefat, né? E essas consoantes, elas podem aparecer ou não, com um ponto abaixo ou acima delas, tá? Esse ponto é chamado de dagesh. Então, assim, estas consoantes, elas podem aparecer ou não com esse pontinho dentro delas. Não vai alterar em nada.
ele é chamado de daguesh. Então, essas 5 que nós falamos aí, que é o Bega Dekepat ou Bega Dekefat, elas podem ou não aparecer o pontinho. O importante é que vocês entendam que não vai interferir em nada, tá? No som da letra. Mais à frente. O Bega Dekefat é o nome usado para o conjunto de letra, o conjunto de 6 consoantes que podem ou não ter o seu, a sua pronúncia aspirada. Podem ou não. São eles: Bet, Gimel, né? Dalet, Kaf, P e Tav. Em verdade, o som aspirado se representa colocando, e aí eu quero que você entenda, colocando-se, tá, como um H após o seu resultado. Por exemplo, bait, o bait, né? Ele tem som também de V, tá? Sem o daguejo. Então ali o bait, ele vai ser como se fosse um BH. Quer dizer, o som não vai mudar em nada. Porque se você botar BH no hebraico, não vai ser ba. Entenderam? Então o H, ele não tem som de nada ali dentro. Então não altera o som. Quando acrescenta-se o dagueche, é porque ali, né, ele vai dar vai colocar como se fosse um H ali, ou seja, não vai interferir no som. O T, né, o TAV vai continuar sendo T, foi o que eu falei para vocês no início. Então, essa matéria, né, eu estou passando ela para vocês porque é importante que vocês saibam disso, para que vocês saibam que existe essa questão do dagueche, né? E o dagueche, ele só vai alterar o som realmente quando for o B, tá? Repetindo para vocês, o beit, quando for o P e quando for o CAF. Fora disso, não altera em nada. Ele pode estar dentro do Gimel, ele pode estar dentro do TAV, tá? Pode estar dentro do Dalet, não vai alterar em nada. Vai continuar sendo a mesma coisa. Tá legal? Então, vamos lá. Estas letras, quando apresentadas de formas simples acima, são aspiradas, ou seja, são acrescentadas do H. Então, quando não são aspiradas, então devem receber um ponto dentro, ou um ponto médio, né, interior, para representar uma pronúncia não aspirada. Ou seja, note que não são consoantes adicionais. Gente, não são novas consoantes, né? Ao Aleph, Bet. Não são novas consoantes. Mas sim as mesmas 6 consoantes já existentes, já apresentadas para vocês, que vão ter ali, que possuem, tá, um som diferente dependendo das palavras em que são usadas ou em que são pronunciadas. Assim, né, nós vamos conferir na tabela abaixo as formas, né, como elas ficarão, como estas frases, né, como essas 6 letrinhas, elas ficarão dentro da tabela. Então, nós temos aí, olha aí, o Veit. O Veit corresponde ao B aspirado, correto? Que é, de fato, um V. Na verdade, olha aí, o quadrinho, eu tenho aí, ó, no seu canto esquerdo, o Veit, tá? Sem pontinho. Que, na verdade, ele é um V, tá? Ele é um V. E quando se coloca o pontinho, tá ali do lado, ele se torna um B. Então, gente, no hebraico moderno, se você for ver o alfabeto do hebraico moderno, você não verá o beit. Não verá o beit. O beit é o B, o com pontinho que está do lado direito. Ele não estará lá no alfabeto hebraico do moderno.
Por quê? Porque já está na mente deles. Eles sabem, tá? Quando é para pronunciar e quando não é para pronunciar. Já está na mente deles. Então, é preciso você entender que o nosso... Por isso que eu falei no início que o nosso hebraico não é um hebraico de conversação. É um hebraico de pesquisa. É um hebraico de pesquisa bíblica de algo que foi escrito há não sei quanto mais de 2.000 anos atrás, e que nós vamos usar, né, para pesquisar as escrituras sagradas. Aquilo que está oculto ali, aquilo que o autor quer nos transmitir. Então, o hebraico moderno, eles não usam, porque já está memorizado. Mas nós precisamos usá-los para poder identificar o que é beit e o que é veit. Tá? Eu consigo ler muitas palavras sem os maçoréticos. Por quê? Porque eu já decorei o alfabeto, e você, quando decorar, também você vai ter essa facilidade. Eu já decorei o alfabeto e já decorei também a base da palavra. Então, se eu ver ali um beit sem o maçorético A, um reish sem maçorético nenhum, e um aleph no final, eu sei que está escrito bará. Entendeu? É isso que eu estou querendo que vocês entendam. A base da palavra. Por isso que é importante decorar o alfabeto. Então, assim, se eu ver Elohim, o aleph lamed sem o maçorético O, o Re e o mensofite no final, eu sei que é Elohim, porque já está decorado a base da palavra. Então, quando também formos trabalhar tradução, nós, geralmente o léxico, que é o nome que a gente viu lá no início dos vídeos, né? A bibliografia que vocês têm que ter, o léxico, é interessante que ali, você, quando vai procurar uma palavra, você não procura pelos maçoréticos, você procura pela base. Então, você vai lá, tá? No léxico, aí tem lá a palavra bará. Bará, ele se escreve como beit, o azinho embaixo, o reis, né? O aleph com azinho embaixo, então bará. Então, você, quando vai procurar lá, você vai ver no seu, né, no seu caderno, onde você estiver anotando aí, a palavrinha. Você vai procurar a base dela no léxico. Você não procura pelo maçorético, porque dificilmente você acha. Às vezes você pode até achar, mas dificilmente você acha. Por quê? Porque lá no léxico, né, quando nós aprendemos a questão de plural, quando nós aprendemos a questão de masculino, feminino, né, singular, essas coisas todas, artigo tal, tem palavra que eu falei para vocês, os artigos, preposições são agarrados nas palavras. Então, eu vou ensinar vocês a separar o artigo da palavra, para vocês saberem como procurar lá. Tá? Então, por exemplo, ele, o Senhor, vamos lá, Ha Elohim, Ha Adonai, Ha Adonai, Ha Adonai, o Senhor. Então, aí, Ha Adon, né? O Raish, o homem. Então, Raish. Então, Raish, ele é agarrado. Raish. A pessoa vai procurar o ish para frente. O Ra não entra, porque o artigo não está lá no léxico. Então, queridos, é muito importante que vocês decorem. Eu fico batendo nessa tecla, porque se não decorar o alfabeto, tá, não vai conseguir ler. Então, eu preciso bater nessa tecla com vocês. Se não houver, se vocês não decorarem, se não treinarem em casa, pelo menos o alfabeto para vocês guardarem a base, né, não vai conseguir ler. E muito menos traduzir, porque você não lendo, você não vai conseguir procurar no léxico a base da palavra. Tá? Dando continuação aí, eu tenho aí, ó, o Gimel, tá? O Gimel, que está aí sem o Dagesh,
tá? Mas ele continua sendo G, com pontinho ou sem pontinho. Está ali, ó, na direção dele, está abaixo do Veit. Logo aí em seguida tem o Dalet, né? O Dalet, que é o D, DH, né? Tem som de D. E tem aí o Dalet com Dagesh, que também tem som de D. Então, isso é para vocês entenderem que não muda em nada a pronúncia da palavra. Ela continua sendo a mesma palavra, continua sendo a mesma coisa, tá? Então, isso é para conhecimento de vocês, não é para que vocês fiquem assustados, né? Ah, o hebraico é difícil, tal. Não, gente, o hebraico, eu vou dizer para vocês com propriedade, eu acho o hebraico muito mais fácil do que o grego. Vou te dizer por quê. Porque o hebraico, ele é um artigo só para tudo. É o re, né? O re com maçorético A, para tudo. Para masculino, para feminino, para plural feminino, para plural masculino. Tá? Ele é um artigo só. Já o grego são vários artigos, né? Cada um tem um artigo. Então, cada coisa tem um artigo diferente. Então, o hebraico, ele é muito fácil para quem se dedica. Tá? Eu vou passar aqui a outra paginazinha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Ele sem pontinho é Raf, ou Chaf. Já com pontinho, ele é o K. Tá vendo lá? O Kaf representa o K. Então, olha só. Esse Raf aí, né, o K com H aí, o Kaf, ele está aspirado, sem o dagueche, mas ele tem som de Raf. Tá? Nessa situação, muda-se o som. Lembre-se do que eu falei com vocês. O Beit e o Veit se diferem um do outro por causa do dagueche. O Kaf e o Raf se diferem um do outro por causa do dagueche. O P e o Fe se diferem um do outro por causa do dagueche. Tá? Então, vocês veem aí, ó, o Raf e o Kaf. Embaixo tem o P e tem o Fe. Então, vocês prestando atenção nisso daí, vocês vão com certeza aprender a ler o hebraico tranquilamente e vão conseguir também traduzir a palavra, né, do jeito como ela tem que ser traduzida. Por quê? Porque o hebraico, gente, a gente trabalha muito essa questão de o Antigo Testamento, claro, né? E na hora de traduzir, você vai ter que respeitar o seu português, tá? O nosso português. Então, você quando vai montar a Bíblia hebraica, ela é extraordinária. Deixa eu ver se eu pego a minha Bíblia aqui para mostrar a vocês mais ou menos como que é a Bíblia hebraica. É uma pequenininha marrom aí. Tô pedindo meu filho para pegar. Aqui, ó. Essa é a Bíblia hebraica, tá? Esta Bíblia hebraica aqui, ela é lida. Não sei se você vai conseguir. Mas aqui, ó, tá vendo? É tudo agarrado. É tudo junto. Tá? Então, você lê daqui para cá. Daqui para cá. Então, você lendo daqui para cá, eu vou ensinar você a diferenciar o que é artigo, o que é preposição, tá? Isso aqui tá tudo embolado. Quando você traduz isso daqui, aí vai dar assim, ó. Olha só, Bereshit bara Elohim bashamai baeret, que é o texto de Gênesis 1:1, que é o que todo mundo sabe. Então, quando eu pego esse texto e traduzo ele, vai assim, Bereshit vai estar lá no final, aí você vai traduzir assim, ó, no início, lá no final, as palavras aqui estão emboladas. Que aqui é a regra deles. Quando você traduz para a nossa língua, você vai traduzir isso daqui, você vai ter que traduzir, ó, primeira coisa, você vai ter que traduzir, depois descobrir onde está o artigo, onde não está, traduzindo, claro. Depois, você vai ter que montar
a frase, organizar a frase, porque quando você traduz fica desorganizado, você vai ter que organizar a frase. Para você organizar a frase, você tem que ter uma Bíblia em português com você, tá? Para você organizar a frase, tá? É muito bacana, cara. Vocês vão se amarrar. Vocês organizarem. Depois que você organizar, aí você vai ver se o texto, né, bate ou não bate. Por quê? Porque aquilo que eu falei para vocês, dependendo do contexto, tem palavra aqui que quer dizer uma coisa, no outro contexto é outra, mas é a mesma palavra. E eu falei, bite é usado para casa, casamento, para lar, né? Então, é muito bacana, cara. Olha só, vocês olham assim, de repente vocês podem achar, nossa, isso é muito complicado. Mas não é não. Se você se dedicar, você vai aprender aqui, ó. A Bíblia é essa aqui, ó. Tá lá no início de tudo, do primeiro vídeo, né? Essa Bíblia tá lá. É a Bíblia Esturtigatência, né? Segundo alguns teólogos, alguns hebraístas, inclusive Luiz Saião, diz que esta aqui ela é fiel ao texto original, tá? Eu gosto também, quando vou fazer alguma tradução, quando eu vou preparar alguma mensagem, eu gosto muito de usar também a King James atualizada. Ela também é fiel ao texto original do hebraico. A NVI também, tá? Mas a King James atualizada, ela é bem tranquila para você usar na hora de você traduzir, ela te ajuda bastante. Mas hoje em dia também existe a Bíblia hebraica transliterada, já traduzida da Esturtigatência, que é volume 1, 2, 3, 4, 5, se eu não me engano. São 5 volumes. Tá? Ela já é transliterada, já é traduzida. Ah, mas aí vocês não vão fazer isso, não é verdade? Porque nós estamos aprendendo para a gente traduzir. Né? Você vai aprender hebraico e vai comprar uma Bíblia traduzida? Né? É bom, né, gente? Porque facilita. E quanto mais nós tivermos à nossa disposição para podermos utilizar, né, é melhor. Né? Dizem não, né? Eu, quando estudei o hebraico e depois fiz a exegese, o nosso professor pediu que nós tivéssemos, na hora da exegese, que consultássemos pelo menos cinco Bíblias, ou seja, 5 versões, né? 5 Bíblias, né? Eu digo 5 versões. Aí a gente pega ali a Shed, a Thompson, a Almeida. Gosto muito da Almeida século XXI. Poxa, ela é muito fiel ao texto original, Almeida século XXI. Inclusive tem como editor lá o Luiz Saião, que é conhecido como um dos maiores hebraístas, né? Um dos maiores exegetas conhecidos aqui no Brasil. Né? Ele está sempre indo a Israel, então ele tem um hebraico fluente, ele conversa, ele é show de bola. Então, assim, a Bíblia Almeida, século XXI, já existe essa Bíblia de estudo, século XXI. Tá? Ela é muito boa também, ela é fiel ao texto original, tá legal? Então, meus queridos, se dediquem, vale a pena. Tá? O tempo que vocês estão aqui comigo, o tempo que vocês estão aqui, não é em vão. Tá? É algo que vai acrescentar em muito na vida de vocês, não só na de vocês, mas na vida de todos aqueles que vocês estiverem cuidando, né, ensinando. Eu creio que sairão professores desse seminário, pastores, missionários. Então, vocês vão abençoar vidas de pessoas através do conhecimento que vocês estão adquirindo. Porque nós não aprendemos para guardar para nós mesmos. Nós aprendemos para poder edificar o reino de Deus. Então, eu espero que você possa se dedicar ao máximo no estudo do hebraico. Para que quando você chegar na exegese, você possa estar apto, né, para poder ler e traduzir. Não é difícil, tá? É algo bastante tranquilo.
E eu prometo a vocês que eu vou facilitar ao máximo para que vocês aprendam, para que vocês, tá, tenham interesse, paixão pelo hebraico, né? Pela palavra de Deus, tá bom? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar a sua vida, né? E nós nos veremos aí na nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Nós estaremos falando sobre outras questões, né, outras matérias. Eu vou deixar para você aí, ó. Vou deixar para você aí o meu obrigado, né? Para você que esteve aí presente comigo, participando desta aula. E o slide aqui não está indo, mas o último slide é aquele slide costumeiro que vocês já sabem, esse aí, que está aí, ó, o meu nome, tá, meu telefone, meu e-mail, tá aí, você pode entrar em contato, tá? Shalom Adonai para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Até a próxima aula.